A CPMI vai ouvir 2 militares na semana que vem. Na segunda-feira, deve comparecer o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal. Naime está preso pela Operação Lesa Pátria e é investigado pela conduta no 8 de janeiro. Na terça-feira será a vez do coronel Jean Lawande Júnior, do Exército. Ele aparece defendendo intervenção militar em uma troca de mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid. A relatora da comissão, Elisiane Gama, entende que as conversas são fatos preparatórios para os atos criminosos de 8 de janeiro. Os dois foram convocados e são obrigados a comparecer. Vamos à análise agora, começando com a Tainá Falcão, que está em Brasília. Tainá, como é que você avalia esses trabalhos na próxima semana na CPMI? Ou seja, uma pauta aí que é de reforço para a base do governo. É importante que a base esteja bem estruturada e esteja organizada, porque tem maioria e não se justifica ficar só observando ou fazendo questionamentos que não levam a lugar nenhum. A base do governo foi muito criticada no primeiro depoimento pela passividade diante do primeiro convidado, né, a participar dessa CPMI, que foi o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que tinha muito o que falar, falou bastante, mas em muitos momentos conseguiu segurar a narrativa, vamos chamar assim, em favor dele. Agora, vamos ver o que virá desses próximos depoimentos. Acho que a CPMI está caminhando, está mostrando, está conseguindo aprovar os convites e convocações necessários, está seguindo o que se propôs, essa ordem cronológica para tentar remontar esse quebra-cabeça e dar algum tipo de resposta à população, que ainda vê com certa desconfiança os rumos que essa investigação vão tomar, né? Porque a gente sabe que isso tudo já é investigado pelas autoridades competentes, então um dos argumentos contra a instalação da CPMI é justamente esse. Qual é o resultado, o resultado para além do que a gente já está vendo de investigações de autoridades da Justiça, dos inquéritos da Polícia Federal, que podem surgir a partir dessas convocações feitas pelos parlamentares. A gente fica na expectativa, então, mas eu já estava lendo aqui que o Lawande já pediu até um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para ter o direito de ficar calado. Então, não sei se teremos muitas respostas vindo desse personagem tão importante e presente em situações tão recentes. Janaína. Então, no caso do Cid, me parece assim inquestionável o direito dele de ficar em silêncio. Se é oportuno ou não, é algo que ele vai decidir junto com o defensor ou com os defensores dele. Mas não há dúvidas de que ele é um investigado. Ele é um investigado. Ainda que o presidente da CPI responda esse ofício da ministra Carmen Lúcia, dizendo que ele será ouvido como testemunha, que esse é o desejo da CPMI, com todo respeito, diante da legislação vigente da Constituição Federal, esse desejo não tem força. Porque o homem não só é investigado, como o homem está preso, né? Então, assim, ele tem esse direito de ficar em silêncio. Com relação ao outro senhor, onde houve os diálogos, acredito que ele tenha consultado um defensor e tenha sido decisão dele com o defensor. Muitas vezes o silêncio, do ponto de vista jurídico, ele nunca pode ser tomado em prejuízo de quem decide ficar em silêncio, mas muitas vezes ele é interpretado como um sinal de culpa. Então, a situação dele, que é um homem que está solto, em que foi captado um diálogo, seria de se avaliar, né? Se não, eventualmente, aproveitar até a oportunidade de explicar o porquê que disse aquilo, qual foi o contexto, qual conexão, se tem, se não tem conexão, mas é uma decisão da pessoa com o seu defensor. Essas pessoas que estão sendo chamadas, que já estão mencionadas em inquéritos, elas são investigadas.
Então, elas têm direito de ficar em silêncio. No início, né, quando houve assim, CPIs muito antigas, ainda houve situações em que os parlamentares deram voz de prisão às testemunhas, até aos advogados, mas eu penso que isso aí já está absolutamente pacificado. Creio até que a ministra foi muito cautelosa em enviar esse ofício, porque a depender da resposta, por exemplo, se o presidente responder que é na condição de testemunha, ela provavelmente dará liminar, porque é um direito constitucional. É óbvio que para quem quer, né, conhecer o que aconteceu, entender, é frustrante. Para quem assiste, para quem colhe os depoimentos, é frustrante, mas são cautelas que precisam ser observadas. Sila? Acho que do ponto de vista jurídico, sem dúvida, agora do ponto de vista da opinião pública, de fato vai ficar um estranhamento. Acho que a defesa tem que pesar né, o custo-benefício desses depoimentos. Agora, a gente tem ali um dado que 61% das pessoas quer sim a CPI para saber o que aconteceu. De fato, como disse a Tainá, esse assunto já está sendo investigado, né, por vários caminhos e talvez a CPI não seja tão útil nessa investigação, diria assim. Mas tem ali uma vontade da opinião pública de saber o que aconteceu, até porque esse assunto tem muito a ver com outro assunto que a gente estava falando. Enfim, teve, né, todo um estímulo ali do presidente e do seu entorno em descredibilizar as urnas eletrônicas durante todo um tempo. Hoje a gente tem aí 1/3 da população brasileira que não acredita nas urnas eletrônicas, sendo que a gente não tem um único caso de fraude na urna eletrônica desde que ela foi implantada no Brasil em 1996. Então você tem ali um crescendo de pessoas que acreditaram que a eleição não foi justa, né? E isso é a consequência do que aconteceu ali. Portanto, as pessoas que participaram, de fato, precisam ser penalizadas, seja através da justiça, seja através de alguma coisa que a CPI venha a encontrar. Para pimentar aqui mais, eu vou dizer que a defesa do ex-presidente diz que as críticas que ele fez em tom não muito adequado foi no sentido de aprimorar o sistema e torná-lo mais transparente. Concorda ou concorda com a Sila? Não concordo, Leandro. Eu acho que se há a intenção de aprimorar, eu acho que esse debate ele pode ser colocado pelo presidente da República, mas não nos termos que foram colocados desde o ano passado, né? O presidente ele condicionava a realização das eleições ao voto impresso, ameaçou não aceitar resultado de eleição e insinuou, e muitas vezes falou diretamente que se perdesse as eleições, como aconteceu de fato, é porque o tribunal e as urnas eram fraudadas. Então, não concordo com esse posicionamento. Em relação à CPI, eu acredito que existem dois fatores numa CPI que eu acho relevantes. Um deles é, de fato, o que se é apurado, né? O que é levantado, apresentado como documento e objeto de investigação. Outro ponto é, de fato, a movimentação política que causa uma CPI. E isso, sim, de fato, está sendo mal aproveitado pelo governo Lula. Acredito que, pela gravidade, inclusive, do que aconteceu no 8 de janeiro, era de fundamental importância que o governo tivesse uma preocupação maior com a apuração desses fatos, das responsabilidades disso, e dentro desses investigados, né, os depoentes, como revelou a revista Veja, meu colega Robson Bonin, os fatos narrados ali e captados no celular do Mauro Cid são muito graves, né? As conversas do Lavande e outra, o Mauro Cid, a gente não pode esquecer isso, é um ajudante de ordens do presidente, é um braço direito do presidente Bolsonaro. Então, apesar dessa movimentação política estar sendo mal feita pelo governo Lula, né, pela base do governo Lula, acredito que tem que ser apurado. Concordo, não entro no aspecto jurídico que a Janaína pontuou sobre a questão dele se manter em silêncio, mas, de fato, seria bom se, para a opinião pública como um todo, e para a sociedade brasileira, que eles esclarecessem o que aconteceu naquele dia. Janaína. E também é importante a parte da questão dos atos preparatórios, né? O Código Penal fala muito claramente que os atos preparatórios não serão puníveis se não houver pelo menos a tentativa do ato. Você se refere à fala da Elisiane Gama. Isso, ela disse que aquela conversa
desse coronel Lawande, né? Lawande com o Cid, seriam atos preparatórios. Só que ela deve estar compreendendo como atos preparatórios dos ataques de 8 de janeiro. Para poder dizer isso, é preciso apurar e demonstrar que esta conversa teve conexão com aquele ataque. Porque, senão, seriam atos preparatórios que não levaram a nada. Entendeu? Veja bem, você dialoga com alguém sobre a determinada situação que é considerada criminosa e um outro grupo pratica e você não teve nenhuma intervenção ali. Não são atos preparatórios daquele crime, porque não foi você que praticou, compreende? Então, assim, o ato preparatório tem que ser de um crime, pelo menos tentado, praticado por quem preparou. Essa interpretação, ela também se aplica ao documento ou papel que foi encontrado na casa do Anderson Torres. Aquele documento, a princípio, não passa de um ato preparatório. E pelo Código Penal, o ato preparatório não é punível. Para dizer que aquilo foi parte dos ataques de 8 de janeiro, vai ser necessário mostrar esse liame, entendeu? Mostrar esse vínculo, que por enquanto ninguém mostrou, porque a verdade é uma só. O Bolsonaro largou o mandato antes de terminar. Que golpe é esse que o homem vai embora para outro país antes de terminar o mandato? Né? Que golpe é esse que vai meia dúzia de... Não é meia dúzia, foram muitas pessoas, mas sem armas, né? sem equipamento. Então a gente tem que tomar cuidado. Houve depredação, houve invasão, houve danos ao patrimônio público, e são crimes, né, que ensejam punição. E vale daí a falar também, né, Janaína, na invasão dos 3 poderes, dos palácios, todos ali são criminosos. Porque sim, são áreas em que, para você ter acesso àqueles palácios, nós jornalistas, por exemplo, temos que ter credencial. Sim, Exato. Ninguém então, aqui está esculpando. Eu só tenho preocupação de dizer assim, aquela conversa foi ato preparatório. Ato preparatório do quê? Dos ataques? Qual é o liame entre essas pessoas que conversaram e aqueles ataques? Porque os diálogos, que são muito relevantes, eles mostram uma pressão sobre o Cid para que o Cid convencesse o ex-presidente a dar a tal da ordem para as Forças Armadas. Só que no lugar dele dar a ordem, primeiro ficou evidente que ele não estava convicto, né? E no lugar dele dar a ordem, ele foi embora para outro país. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado também com a construção que foi sendo feita, porque ele propriamente não deu a ordem, ele não participou. Agora, os discursos dele podem ter semeado. Não descarto isso. Mas até que ponto isso implica uma responsabilidade jurídico-penal, entendeu? Do presidente, ele com certeza ele se protegeu ali, né? Tanto é que ele ficou quieto o tempo inteiro, né? Ele não ficou, ele deu uma declaração, né? Ele fez uma postagem na internet, ele ficou quieto. Quer dizer, e é isso também que as pessoas que estão sendo penalizadas estão começando a pensar, né? A gente foi para a luta e ele foi para outro país. Não, essas pessoas foram muito iludidas. Eu não tiro essa... Né? Eu já critiquei duramente deputados que fizeram aqueles discursos no 7 de setembro, que fizeram postagens, porque na hora H o povo, né, se prejudicou, está preso. Muitos não têm condições nem de contratar um advogado, a Defensoria faz um excelente trabalho, mas quem está ali na Rua da Amargura é aquele povo, entendeu? Então, assim, sob o ponto de vista moral, existe uma responsabilidade. Sob o ponto de vista penal, aí já é mais complicado. Né? E, assim, muito rapidamente... O debate e a discussão é boa, né? Uma eventual inelegibilidade de uma advogada, da área jurídica e também do respaldo dos jornalistas também daqui. Porque, assim, vamos falar a verdade. Vou precisar fazer um rápido intervalo, se puder. A juventude que não vivenciou os governos petistas anteriores, ou seja, não viu o que nós vimos, né? E viu o governo Bolsonaro com essa sequência de loucuras, porque não tem outra terminologia para tudo que a gente vivenciou. Essa juventude diz, não quero ser de direita. Então foi uma experiência que maculou a direita, entendeu? Maculou a direita. É uma discussão assim que vai para várias frentes, né? Agora, essa minha percepção não pode fazer com que eu seja injusta do ponto de vista jurídico. Ok.